nada impede da gente começar a mudar o nosso ambiente. Da gente, já que você quer o melhor para sua família. Vou dar um exemplo. Você quer o melhor para sua família, mas você não consegue se desligar daquela família. E eles vão te criticar porque você está despontando. Exato. Nada impede você de depois que criar uma mentalidade forte, porque em cima de crítica você tem que ter essa mentalidade forte, você Verdade. vir em cima dessa família e conseguir transformar eles também. Conseguir Exatamente. trazer eles pro bom. Entende? Então, essa coisa de ser a média do ambiente, eu acredito. Mas acredito também no poder de você melhorar essa média. Não é nem só uma questão de acreditar, isso é comprovado cientificamente. É. Inclusive, tem uma das pesquisas que eu me conectei na época, agora não vou me lembrar de quem era, mas assim, até a quinta pessoa influencia a tua vida. Então, o amigo do amigo do amigo do seu amigo influencia você. O seu peso, o seu humor. Só que, claro, na pesquisa ele vai colocando, quanto mais longe ele tá, menos influência ele tem. Quanto mais perto tá, mais influência. Só que o que acontece? Quando você está num ambiente para que você busca essa transformação, que você está percebendo que você tem uma série de crenças, que a sua vida não está fluindo da maneira que você está, a gente sabe, a gente tem um incômodo interno que sinaliza algo, mas é muito mais confortável ficar onde a gente está, do jeito que a gente está. Mas quando você começa esse processo, é necessário que você mude de ambientes. Eu não estou falando que você tem que separar da sua família, não é sobre isso. Mas você tem que se nutrir nesses ambientes. Então, assim, eu ia em muitas imersões, eu lia muitos livros, porque isso também é uma forma de você estar com a mentalidade de uma outra pessoa inserida na sua. Eu fazia muitos cursos, eu fui para terapias. Então, assim, tudo isso estava me moldando de uma forma diferente, porque eu tinha que voltar para o ambiente que eu estava, era o meu ambiente também. Mas eu comecei a perceber novas janelas, novos estímulos. E aí é muito interessante, porque quando você começa a receber novos estímulos e você começa a se transformar, não adianta você achar, não, peguei essa chave e eu volto para cá. O ambiente vence. O ambiente sempre vence. Você precisa estar tão forte a ponto de que quando você volta para cá, você não se conecta mais. E a pessoa que está aqui é que começam a se conectar. Entendeu? E fazer é uma resistência mesmo que você cria. E é o que você falou. A mentalidade ela tem que estar muito forte, você tem que estar muito convicto. Muito seguro do que você quer. Muito seguro. Então, uma das primeiras chaves que eu virei foi me aceitar. Falava assim: peraí, eu sou assim, eu gosto disso, é isso que eu quero para minha vida, isso é importante para mim. Então, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que elas falam. Cara, é isso que eu quero viver. Quando eu voltei, eu já cheguei a comentar contigo em outra oportunidade, quando eu voltei para São Lourenço, todo mundo falou: você é louca. Você vai largar tudo, você tem tudo, e como é que você vai vir? Só que eu sabia o que estava no meu coração, eu sabia o que gritava. Eu falava assim: não. Falava assim: eu vou voltar porque eu sei o que eu quero viver. Eu sei que vai dar. Eu sei que vai dar, eu sei que vai dar certo. E eu vim. Mas assim, eu até falo isso. Duas coisas que eu falo muito é assim, ó. Igual você falou, a galera que tá perto é a galera que te critica. Uma das coisas que eu falo é: ninguém que tá no buraco suporta ver você sair dele. Então, assim, quando você tá amigo de infância, aquele cara que tá na mesmice, tal, ele começa a te criticar porque você tá despontando, cara, é porque ele tá no buraco, ele não quer sair daquele buraco, mas ele também não quer que você saia. Entendeu? Então, assim, isso eu sempre falo quando a galera vem falar: poxa, mas tal pessoa me criticando pra caramba, isso tá me influenciando. Eu falo: cara, calma. Calma, porque ele tá no buraco. E ele quer que você continue lá com ele. Depende de você. Você quer continuar? Nada te impede de sair e depois puxar. Mas ficar não é opção. Não. Cada um tem que ser feliz. Eu falo sobre isso muito nas minhas palestras. Eu falo: gente, o sucesso é o que é sucesso para você. Exatamente. Não tem padrão. O que é sucesso para mim? Eu falo: é cuidar dos meus filhos e estar dentro de casa, né? Assim, tem muitas mulheres. Cara, que maravilhoso! É incrível ter uma mãe presente, poder cuidar dos filhos, dar amor, dar tudo. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? A gente não sabe quem são esses filhos que elas estão criando, o que esses filhos vão fazer no mundo. Você não sabe, às vezes você está criando um gênio, o cara vai impactar uma nação que você não sabe. Ele precisava do quê? Do seu acolhimento, do seu amor, da sua presença. Agora também é sucesso a mulher que quer sair, que quer trabalhar, que quer correr atrás do dela. Ótimo. É sucesso a que está casada, é sucesso a que não está casada. Depende, o que ela quer para a vida dela. Cara. E isso sim, isso é a única coisa que eu defendo, que eu falo. Você precisa correr atrás do seu sucesso, daquilo que é importante para você, porque muitas vezes as pessoas não correm atrás daquilo que é importante para elas. Vive a vida de outra pessoa. Aí, vive o sonho de outra pessoa. exatamente. Igual, cara, a gente tava conversando
A gente conversou muito isso já, e eu queria muito que você falasse até um pouco sobre isso. Você não queria que eu falasse quem é a Cláudia, mas você me contou uma história muito legal, que sobre o seu tio falar para você, falar assim, ó, para de viver o sonho de sua mãe, vai viver o seu. Exatamente. Então, contextualiza isso brevemente pra gente, ao ponto de chegar nessa parte que ele falou, porque é exatamente isso que você tá falando. Chega nessa parte de falar, ó, até arrepiei. Chega nessa parte de falar, pô, e aí, você vai continuar vivendo o sonho da sua mãe ou você vai viver o seu? É. Então contextualiza isso pra galera entender também que você passou por isso, você chegou Sim. nesse processo. Não, eu falo, gente, tudo que eu falo eu não li num livro, eu vivi na pele. Lembra de Malhação, que aquele cara, eu não lembro, aquele era um lourinho bonitinho, ele falava assim, não, eu li no livro. Eu falava, não, eu não li no livro, eu vivi, né? Tudo que eu li, eu apliquei. Bom, mas enfim, o que que eu contextualizei? Na verdade, é o sonho de todo mundo, né? Eu morava numa cidade pequena, era uma outra época. Hoje em dia a gente não precisa sair mais, tem internet, mas na minha época era um pouco diferente. Então, eu queria fazer faculdade fora. E, enfim, passei no Rio de Janeiro, na Cândido Mendes, fui lá fazer matrícula na faculdade. Quando meu pai estava no guichê, eu falei, não paga, não faz a matrícula. Ele falou, por quê? Falei, porque eu preciso fazer uma ligação. Aí eu liguei para minha mãe, peguei o tijorola dele na época e liguei para minha mãe. Qual era o momento atual? A empresa da minha mãe estava quebrada. E eu sempre fui muito parceira da minha mãe, assim, a gente sempre teve muita amizade, mesmo, né, sendo filha. E eu estava muito preocupada com ela, porque eu não sabia o que que ia acontecer, se a empresa ia fechar, ela, né, a minha mãe tinha, eu tinha 2 irmãos, ela tinha filhos para sustentar também. E eu falei, cara, como é que eu vou deixar ela desse jeito? Como é que essa empresa vai fechar? Como é que ela vai viver? Né? Tipo, como é que vai se sustentar? Aquilo pirou a minha cabeça. E eu liguei para ela e falei assim, mãe, se eu voltar para Minas e eu ficar com você, você topa a gente levantar a empresa juntas? Ela falou, como assim? Ela falou, tô sofrendo há 3 anos, porque você ia embora, né, de São Lourenço, fazer faculdade. Eu falei, não, tô disposta. Ela falou, é sério? Eu falei, sério. Ela falou, então pode voltar. Eu falei, pai, não paga, eu vou voltar para São Lourenço. Meu pai quase morreu. E eu vim embora. Vim embora. Eu cheguei aqui e a gente começou a trabalhar a ponto de demitir. Encerramos uma empresa, abrimos uma nova, fomos pagando todo mundo para trás. E aí ficamos só nós duas. Todos os setores da empresa, corte, costura, silk, tudo que você Eu presa. pensar. Eu empreendedora. É, E eu fiquei nessa com a minha mãe. E aí depois as coisas foram melhorando, a gente foi contratando pessoas, foi recompondo, né, o nosso quadro, os colaboradores e tal. Mas eu lembro que depois de 8 anos, e aí eu me emociono, não tem como. Eu liguei para ela, tava viajando, e falei, mãe, a gente pagou a última conta. mas A gente pagou a última conta, a gente pagou todo mundo, Abraão. A gente só não pagou 2 empresas porque elas quebraram. E a gente nunca mais achou. Uma era de 2.000 e poucos reais e a outra 1.700. A gente não achou para poder pagar. O resto, todo mundo recebeu. E a gente pagou a última conta, na verdade, tinha um parcelamento de 15 anos, que esse parcelamento acabou, eu já morava em Fortaleza. Porque a gente fez um nossa. refis na época. Então, assim, a gente levantou a empresa trabalhando. Então, assim, eu conheço o lado, como é que é? O lado negro da força dentro do empreendedorismo. Eu sei o que é estar ali desesperado, tipo, vender o almoço para pagar a janta, e às vezes vender o almoço e você não dá para pagar nada, sabe? De sair assim, você com 20 reais de vale, fechando a loja, e o funcionário olhar para sua casa e falou: eu preciso de um vale. Você tinha os 20 reais, você tinha no bolso, dá para ele. Eu vivi isso. Eu sei o que é isso, né? E hoje, nossa, o que eu vivo é muito diferente. Então, assim, por isso que eu falo quando eu. E depois a minha vida melhorou absurdamente, mas depois, quando eu despertei para as coisas, que eu entendi quanto dessa Cláudia ainda existia em mim, entende? Quanto dessa escassez também, por mais que eu tivesse resultados, estava em mim. E aí, conclusão. O meu combinado, o meu pacto secreto, na verdade, porque minha mãe não me pediu nada, eu fiz por amor. Mas era assim: quando os meus irmãos formassem, eu ia tocar minha vida. E aí, um irmão formou, o outro, eu tenho um tio, né, que é super bem sucedido, e ele, por livre e espontânea vontade, falou: olha, ele vem morar comigo, eu vou pagar aqui a faculdade dele um tempo e tal. E do nada, sabe? Uhum. Desses presentes assim que a gente recebe da vida. E aí, nesse dia, logo depois que o meu irmão tava com ele me ligou e virou e falou assim: e aí, o que você vai fazer da sua vida agora? Se esse combinado que você tinha consigo aí era os seus irmãos formarem, agora tá tudo resolvido.
Aí eu falei, uai, sei lá, né? Minha empresa já girava, eu já tinha minha casa, já tinha 2 filhos, tinha minha vida, enfim, tava tocando a minha vida. Mas eu não via perspectiva de crescimento muito grande. E algo no meu coração pedia isso. Uhum. E ele falou, bom, ele falou, tem um convite para te fazer. Ele falou, primeiro eu quero que você comece a viver a sua vida, a sua história, fazer a sua história, em vez da história da sua mãe. Ele falou, vem para Fortaleza, te dou casa, comida e roupa lavada. Ele falou, você começa do zero. Eu falei, bom, mas... Falei, quem contrata uma empreendedora? Eu já tinha 14 anos nessa história toda. E eu tinha um diploma de direito na gaveta. Ponto. Ponto. Que estava lá há 10 anos. Ponto. Sem uma OAB ainda. Não tinha nem OAB, porque eu achava que eu nunca ia trabalhar com direito na vida. Cheguei em Fortaleza, me matriculei num cursinho de OAB, fiz a prova, passei. No primeiro ano, 7 meses, eu fiz um cursinho, 6 meses o curso acabou, fiz a prova, passei. E aí começou a minha vida dentro da advocacia. Teve um anjo chamado Teles, que um dia, quando eu passei no AB, comecei a assistir umas audiências para pegar uma experiência, né? E aí sentou do meu lado um cara, como você está sentado aqui, eu nunca tinha visto na vida, perguntou o que eu estava fazendo lá, eu falei que eu tinha acabado de passar no AB, contei minimamente isso aqui, bem menos do que a gente está falando, e ele falou, ó, você me parece uma pessoa esforçada. Ele falou assim, eu não tenho emprego para te dar. Ele falou, mas eu falou, acho que uma oportunidade. Ele falou, vamos começar a trabalhar junto? Eu falei, então, vamos. Bom, esse cara, você não tem ideia, ficava até 2 horas da manhã comigo no escritório, corrigindo petição, me ensinando. Eu virei sócia dele e olha que legal, uma coisa que eu acho que é muito interessante, eu acho que isso é um insight. De direito mesmo, naquela época, eu sabia muito pouco. Você pensa, 10 anos de um diploma guardado e 6 meses de curso. Uma coisa é passar na OAB, outra coisa é ser advogado. É uma distância brutal. Mas eu tinha muita bagagem, que as pessoas que tinham muita competência técnica no escritório não tinham, porque eles eram estudantes de federal, lá só entrava gente de federal. E eu não, eu tinha uma bagagem de vida, de negociação, de banco ligando para minha casa, e eu falava para minha mãe, mãe, você não vai mais atender, porque minha mãe começou a querer entrar por depressão. Eu falava, deixa que eu vou atender, deixa que eu vou negociar, deixa que eu vou fazer. Teve empresa que entrou lá em casa e falou, olha, vocês são tão legais, vocês não têm nada para dar dentro de casa para poder abater na dívida? A gente falou, eu tenho aqui geladeira, esteira. Entraram na minha casa e pegaram um monte de coisa, com o nosso consentimento, mas assim, para a gente ficar livre de dívida. Sabe? Foi pulseira de ouro, foi de tudo. A gente fez tudo que você pensar para pagar a dívida, a gente fez, não só trabalhou, entendeu? E aí, nessa situação, todas essas coisas me prepararam. Eu tinha muita habilidade, entendeu? E esse foi o meu diferencial. Porque eu ia para fazer. Uma coisa que eu mais fazia no escritório era fazer acordo em processo. Meus processos tudo acabava em acordo. E falava, Claudinha, você é muito boa para isso. Eu falo, meu amigo, eu já fiz cada acordo, você não tem ideia. Então, assim, era isso. E aí, enfim, essa é um pouco da minha bagagem. Então, eu vou falar, vai dar 10 horas de podcast aqui, porque minha vida dá um livro. E assim, eu falo até, comento isso até com a Jaine, falo assim, depois eu vejo muito no seu perfil, meu perfil. Depois que a gente bota alguma coisa na cabeça, cara, a gente quer fazer aquela porra dar certo, de qualquer jeito. A gente fala assim, não, mano, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, cara, muitas vezes a gente se pega empolgado, se pega na ideia e tal, não sei o quê. Mas como que você trabalha a tua mente para não fazer da empolgação uma loucura? Vou te dar um exemplo. O próprio sair de São Lourenço para ir para Fortaleza, e depois tá em Fortaleza bem pra caralho e vim para São Lourenço. Pô, será que foi empolgação? Será que foi loucura? Como é que se baseia? Como é que é a balança para Cláudia? Ótima pergunta. E eu sei responder, porque eu passei um ano pensando. Eu não faço nada hoje, nada que não faz mais sentido para mim, que não está conectado com um propósito maior. Porque, entenda, todo mundo tem um propósito. Se acredite ou não, você tem um. E todo propósito ele está vinculado com outras pessoas. Nunca tem a ver só comigo. Meu propósito ele não está vinculado comigo. Então, assim, quando eu despertei, e o que me fez querer voltar foi justamente isso, porque eu falava assim, muitas pessoas estão dormindo, adormecidas, como eu estava, vivendo uma vida muito rasa perto daquilo que eu podia viver e daquilo que era importante para mim, emocionalmente falando, fisicamente falando, como mãe, como esposa, como filha. Eu tô falando sobre
todas as áreas da minha vida, porque eu não acredito numa vida que tem áreas separadas. Uhum. Entendeu? Uma pessoa que tá bem no casamento e não tá bem no negócio, esquece. Você tem que estar bem em tudo. Isso é possível. Esse é o pensamento de abundância, que eu trabalho. Uhum. Pode ter momentos, mas não se permanecer naquele lugar. Então, assim, hoje, o que eu olho? As coisas, elas estão vinculadas com os valores que eu tenho, elas estão vinculadas com os princípios que eu sigo, elas estão vinculadas com um propósito que eu carrego, eu pego. Por que eu tô sentada aqui? Meu marido falou, você é louca. Falou, você pegou outra coisa pra você fazer? Eu falei, não é possível. Tipo assim, pra ele vai ser internada. Mas isso tem a ver com o meu propósito. Porque eu quero que as pessoas despertem. E quando eu ouvi, às vezes, uma frase de uma pessoa falando na internet, aquilo me despertou. Entende? É. Então talvez a gente esteja falando dessa frase e alguém vai despertar. E eu tô cumprindo meu Exatamente. propósito, é por isso que eu tô aqui. Então, assim, não tem muito como. A nossa vida é uma loucura mesmo. Por quê? Porque a gente decidiu isso. A gente quis A isso. gente quis isso. E eu amo a vida que eu tenho. Tem horas que eu falo, não, calma, isso aqui tá exagerado, isso aqui não tá. E o que que eu tenho deixado na minha vida? Porque também é Ikigai. É lindo você poder viver, inclusive financeiramente, do seu propósito. Mas nem todo mundo consegue isso, Exatamente, cara. né? Eu quero. O meu Ikigai também. é isso aí. Mas, pra quem não conhece Ikigai, gente, é um conceito japonês, procura na internet que tá fácil de achar lá. Mas, enfim. Mas hoje eu tenho coisas que me sustentam, não necessariamente estão vinculadas. Então, eu vou construindo isso aqui e vou deixando aquilo que faz menos sentido. Por quê? Porque a verdade é uma só, Abraão. É melhorar até morrer. É. Entendeu? Então, hoje, muito prazer, eu sou uma Cláudia aqui. Amanhã, eu não sei se eu sou a mesma. Exato. Entendeu? E tá tudo certo. Eu tô confortável com esse papel, né? Eu tô confortável com isso. Então, é isso. Como a gente que vive essa loucura, que vive pegando tudo mesmo, querendo mudar o mundo, tá tudo certo também com quem não quer, entende? A gente tem que estar Exato. preparado para isso. A Exato. gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar, porque pessoas queridas, pessoas que a gente gosta pra caraca, não vão querer seguir esse mesmo caminho. A gente tem que estar preparado para pôr, entendeu? Eu acho que é mais duro do que isso. Não é querer seguir o nosso caminho. Elas não conseguem seguir com a gente. É, E a gente perde muita gente que a gente ama. perde. 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 Isso foi uma das coisas que eu mais sofri. Foi difícil. Eu amo pessoas. Meu propósito tem a ver com pessoas. Eu quero impactar a vida de pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Mas, claro, eu quero ajudar as que querem. Eu não quero impor a minha verdade. Já quis também. Porque quando você começa a entrar nessa pilha, você acha que você pode mudar o mundo. É. Hoje em dia, não. Eu entendo. Cada um tem o seu caminho. Ninguém muda ninguém. Mas existem ambientes que eles não te toleram mais. E existem ambientes que você também passa a não tolerar mais. E isso te tira pessoas preciosas, sabe? Pessoas que você ama. Porque não tem a ver com o que elas fazem, tem a ver com quem elas são. E elas são importantes. Mas a sinergia, ela muda. Então, assim, o que eu mudei de ambiente, desde que eu comecei a mudar, eu não tenho como te explicar. O próprio escritório que eu tinha, que era maravilhoso, que o Teles é um dos meus melhores amigos. Quando dá um problema na vida dele, Teles, eu sou a primeira que você liga, né? Então, assim, a gente é muito amigo, muito. Mas naquela ambiência, a gente não cabia mais. É isso, cara. Eu comecei a ter problemas com ele, não de trabalho. De trabalho a gente era, nossa, uma dupla infalível. Ele não queria que eu saísse por nada. Mas a gente tinha uma diversidade de pensamento que não dava, entendeu? E eu falava pra ele, eu falava assim, eu entendo, eu mudei. Aí ele falava que eu tinha entrado numa seita, era muito engraçado. Mas é isso que as pessoas acham. Gente, a minha mãe é muito engraçada. Ela falava assim, não, você não é assim. Eu falava, eu sou. Calma que você vai ver se eu sou ou não sou. Depois ela acreditou. Que eu mudei muito Mas mesmo. aí muda, cara. E muda. O ruim é que, assim, eu também passei por essa fase de querer mudar todo mundo que tava perto de Eu mim. também. É uma É merda. chato É isso. chato, é chato. É Você passa a chato. ser uma pessoa chata. E assim, porque a pessoa não quer, e você tá querendo forçar aquela. Hoje eu não vaga. faço mais isso. Eu também não, graças. Também não. Espero que eu não faça. Qualquer amigo meu que esteja vendo isso aqui, ó. Se eu tiver fazendo isso com você, pode me falar. Fala assim, irmão, não quero agora, dá um tempo. E com os que eu fiz, né, eu já peço desculpas. Entendeu? Porque eu só tava emocionada, mas passou. Hoje em dia eu só quero que vá quem quer. É isso aí, exatamente isso. Mas não me obrigue a ficar com você também. Que fique claro isso aqui. Não me obrigue a ficar estacionado ali também. É. Mas, cara, e isso a gente fala de zoeira, a gente fala de brincadeira, mas isso realmente passa a ser
um estilo de vida muito cabuloso. Agora mesmo a gente tá fazendo um negócio. Aí ontem eu deitei, aí deu tudo certo, todo mundo respondeu tudo que eu queria, pra tudo dar certo. Aí eu deitei, a gente pegou assim, não vai dormir, né? Falei, óbvio que não, cara, minha cabeça tá a mil. Aí a gente, calma, amor, vamos conversar que você vai dormir. Aí a gente dormiu, ela acordou, tava olhando pro teto, ela, amor, dormi, amor. Eu falei assim, amor, não dá, cara, acho que eu vou lá ver um filme, vou distrair minha cabeça, alguma coisa, eu tenho que pensar, que minha cabeça não para e fica ali. Porque é muito bom, eu tenho ânsia por crescimento, eu quero crescer, eu quero essa coisa, quero mudar tudo. Eu também. Aí ao mesmo tempo que tá bom, eu falo assim, nossa, ficou ótimo, né? Aí passa 2 meses, nem tá tão ótimo quanto eu pensava que tava. E vai indo, e as coisas vão mudando, igual você falou. Chegou o ponto de eu me incomodar com a pessoa, que tá ali, velho. Eu falo assim, cara, eu quero isso, ela não quer. E aí? Será que eu vou ficar ou será que eu vou embora? É difícil. Eu tive esse papo com o Rodrigo há pouco tempo atrás. Falei, Rodrigo, a gente comentando sobre uma pessoa que é próxima a mim e próxima a ele. Falei, irmão, eu não consigo mais ficar perto, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu preciso dar uma desabafada com você, porque é seu amigo também, eu quero ouvir de você. Porque, cara, os papos não estão fluindo. Não conecta mais. Eu tô falando uma coisa, o cara tá falando de outra coisa, assim, que não vai me levar a lugar nenhum. E pego esse Brão, você tá a mesma coisa, mas você vai entender que é preciso ouvir também, cara. Claro. Você vai ouvir Não, e tá isso tudo certo. Não, isso Aí eu falei pra ele assim, não, foi o que eu fiz. Mas assim, Rodrigo, eu gosto tanto dele que eu quero ele comigo. Eu falei assim, aí que tá. Você vai ter que começar a separar essas coisas. Nem todo mundo quer ir com você, velho. Nem todo mundo quer ir com você. Então, assim, foi legal que eu falei, é verdade. Nem todo mundo quer ir comigo. Foi quando meio que me deu uma quebrada. Falei, calma, calma. Não é todo mundo que vai com você, mas você pode conseguir separar isso. Então foi bom, foi legal. Mas eu acho que o mais legal, Abraham, e eu acho que isso, a gente entra nesse lugar. Assim, o que a gente está falando aqui existe muita empatia. Todas as pessoas que mesmo não estão mais no meu círculo, ou eu não tenho mais relacionamento, que passam a mão no telefone e me ligam, eu falo, eu preciso de um café, eu preciso de um tempo, eu preciso de você, eu preciso disso. Cara, eu paro a minha vida e eu sento com ela e eu escuto. Eu lembro que uma vez, uma que meteu o pau em mim, foi muito engraçado. Ela falou muito mal de mim. Aí ela me chamou. Aí um dia ela me ligou, falou assim, eu tô precisando de um café e tal. Ela falou, tô precisando de uma ajuda. Ela falou, tem algo que eu sei que você pode... Eu não sei o que que é, mas eu sei que se eu conversar com você, vai resolver. Falei, tá bom. Eu fui lá, sentei, conversei com ela e tal, não sei o que lá. E assim, dei meu coração, entendeu? Aí, tipo assim, às vezes a pessoa pode falar assim, ah, mas isso não é falsidade? Não, cara, porque o que eu sinto não altera pelo que a pessoa... Eu falo assim, quando a pessoa fala alguma coisa de mim, A gente conversou sobre isso. ela tá falando dela, entendeu? Agora, se eu falar dela, aí eu tô me tornando como ela. A gente trocou essa. Então, assim, eu não acredito num mundo onde a gente ataca pessoas. Sério mesmo. Aí, nesse ponto, eu sou bem Alice País das Maravilhas mesmo. Tem gente que fala, Claudinha, você é inocente. Eu falo, não, eu não sou inocente, cara. Eu só não quero isso pra mim, entende? Eu não vibro nisso. Tá falando de mim? Fala, meu amigo. Pode Cada falar. um vai tá jogando semente, vai colher aquilo que planta. Não, isso aí. não tem a ver comigo. Entende? A gente trocou essa ideia o dia que a gente encontrou. Eu Foi. falei, cara, é uma coisa que eu aprendi muito, até foi com o João Pedro, meu advogado. O João Pedro fala sempre isso pra mim. Fala assim, "Não, calma, velho. Você diz muito mais sobre ela que sobre você. E toda hora ele fica falando isso. Até deu uma comida de rápido nele esses dias que eu falei pra ele assim, pô, toda vez você fala isso pra mim, aí no primeiro probleminha seu, aí você não leva em conta isso. É lógico, velho. Tá falando mais sobre ela do que sobre você, não é isso que você fala? Aí ele, puta, velho, é mesmo. Fiquei sem argumento. Mas é bom quando as pessoas também lembram a gente disso, porque, claro, as coisas às vezes caem no coração. Lógico. A gente é humano. Lógico. Entendeu? E a gente tá lidando com emoções o tempo inteiro. Claro. Né? E elas são saudáveis, elas estão nos dizendo algo. Mas, assim, quando meu coração fica ruim com alguma coisa, eu vou logo lá. Abraão, é engraçado. A gente, durante um tempo da vida, assim, e quando a gente não desperta mesmo para esse autoconhecimento e para buscar isso, a gente tende a querer fugir das nossas sombras. Mas eu falo isso muito. Eu falo, gente, é assim, a sombra é tipo o filme do lobisomem. Você chega lá e fica aquela música, né? Dandan, dandan. Aí você fala, cara, vai aparecer. Aí você tampa o olho. Aí você fica assim. Aí, de repente, quando você olha, você fala, pô, a maquiagem podia ter ficado melhor, porque nem medo ele tá dando. É igual com a gente. Todo mundo tem sombra, todo mundo tem um lado, né, assim, que não quer que mostrar. Mas quando você olha para ele, é quando você pode ressignificar aquilo, é quando você pode ter controle sobre aquilo.
Entendeu? Você gera uma autonomia quando você encara isso. Então eu tenho zero problema também. Se meu coração ficou ruim, eu vou logo lá, tá bom. O que é, Cláudia? Começa. Daqui a pouco eu falo, ok, resolvi e foi. Eu funciono muito assim. Eu tenho que racionalizar a emoção para eu sair dela. Isso é bom. Eu racionalizo a minha emoção e saio. Cara, mas aí você virou pra mim, eu vou chegar no final, você me pediu pra fazer essa pergunta no final, mas eu vou fazer ela de uma maneira diferente, cara, que eu acho muito legal. Eu quero que você me dê de 3 a 5 palavras, não são frases, de 3 a 5 palavras que definem a Cláudia hoje, o momento que a Cláudia está hoje. Não a Cláudia que passou, nada disso. Eu quero 3 a 5 palavras da Cláudia Pimentel de 2025. Ousada. Eu piorei o que eu Determinada. eu tinha te proposto, eu piorei. Ousada, determinada, Valente. valente. Vulnerável. E acho que é corajosa. Tem muito mais do mesmo aí, mas eu acho que tudo é verdadeiro Eu nas fiquei com medo de nuances. você não jogar corajosa. É. Mas uma palavra que você jogou que me surpreendeu, vulnerável. Cara, a vulnerabilidade é um poder. Você não aprendeu isso ainda? Aprendi. Vou te ensinar. Eu tô levantando a bola pra você cortar. E você tá aqui, ó. Tô só esperando. Vai, Cláudio, vai. Vai, Cláudio. Cara, vulnerabilidade é um poder. Nossa, eu já. Por quê? É o que a gente está falando. Todo ser humano, ele tem por necessidade aceitação. Todo. Até os que negam. Todos querem ser aceitos. Todo mundo quer ser amado. A gente nasceu para isso, o amor. O maior mandamento de todos, né? Uhum. Então, assim, dentro disso, quando você. Para ser aceito, a gente muitas vezes fica à margem daquilo que a gente pode ser. Por quê? Porque você quer agradar, porque você quer validação, entendeu? Porque você não quer destoar. E, na verdade, a vulnerabilidade, ela te coloca num lugar onde sempre você pode ser atacado. Sempre. Por quê? Você me chamou para vir aqui. Eu nunca fiz um podcast. Eu poderia falar, nossa, mas o que vão pensar? Nossa, mas é papo de quintal, não combina com o meu nome. Nossa, mas é um homem. Nossa, eu nem conheço o Abraão, a gente não se conhece. Gente, a gente não se conhece. Isso é real. Isso A é gente real. fez 2 reuniões e a gente está sentado aqui. Então, assim, eu poderia pensar 1000 coisas. Eu falo, cara, mas se eu não testar. E se ficar ruim? Ficou. É. Mas entenda, eu tô levando daqui uma experiência, eu me conectei com você, eu me conectei com os meninos, eu vou conhecer outras pessoas, eu já mudei depois disso. E eu tô aqui porque eu sou vulnerável, né? Então, assim, hoje eu entendo que a vulnerabilidade, ela me leva a lugares incríveis, ela me faz tocar coisas inimagináveis. Então, assim, eu vivo. Esses dias teve um evento aqui, quase 300 pessoas, não, 230 pessoas. Você pode ser cerimonialista? Posso, nunca tinha sido, gente. Eu pegava a pasta, eu me perdi no negócio. Falei, cara, aí eu falei, gente, eu nunca fiz isso, é a primeira vez, tá bom? Tá tudo bem. Tá tudo certo, cara. Né? Então, só ir. Ah, tem que dar palestra. 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Vamos! É isso. Entendeu? Então, assim, e aí isso te gera outras conexões, outras possibilidades. Eu amo meu tio, né? Ele me ajudou muito na vida, assim, de mentalidade. Ele falava, Cláudia, abra janelas, sempre. Se tem uma oportunidade, abra janelas. Vai abrindo, sabe? Uma hora você precisa passar por ela. É. Então é isso que eu vou fazendo. Então a vulnerabilidade, ela é um superpoder mesmo. Quem acessa isso aí e se desprende desse julgamento, meu amigo, cresce. E você falou sobre a gente não se conhecer, você aceitou e tal. E assim, obrigado, Luiz Paulo, primeiramente, Luiz Paulo da Carmocoff, que fez essa ponte, que falou, mano, eu tenho a pessoa, peraí que eu vou falar com ela. Aí ele falou com você, ele voltou. Velho, deu certo. Acho que vai dar certo, acho que vai casar e tal, não sei o quê. É isso. Então, obrigado, Luiz Paulo. Cara, você é foda mesmo, realmente tem uma visão diferenciada. Visionário. E assim, eu quero te falar que depois dessa entrevista, eu tenho absoluta certeza que eu escolhi a pessoa certa. Ah, Eu obrigada. tenho certeza. Dá pra fazer um high five e pegar na câmera? Eu tenho certeza que realmente você é a pessoa certa, não poderia ser diferente. Tenho tranquilidade em dividir isso aqui com você. Obrigada. Que realmente você é diferente do mesmo. Você realmente destoa do mesmo. E é o que a gente prega aqui. O que a gente
Por que começou o Papo de Quintal? É trazendo pessoas boas naquilo que elas são, que elas se propõem a fazer. Sim. Ponto. E você se mostrou extremamente boa naquilo, em tudo isso que a gente conversou, toda a sua trajetória, no que você se propôs a fazer. Então, realmente, obrigado. Obrigado por ter aceitado, primeiramente. E quero, assim, te deixar à vontade que hoje essa casa também é sua. Com certeza. Agora eu já tô me sentindo em casa. E Bom, eu, pode falar. rapidinho. Só pra gente ir encerrando, antes, eu não quero que você se despeça. Antes de. Queria que você desse um conselho rápido para quem tá em dúvida, assim, sabe assim, exatamente a pessoa que tá teoricamente na zona de conforto, mas tá vazia, tá seca. Eu queria que você desse um conselho ou um insight, qualquer coisa desse tipo, para essa pessoa que ela tá naquela. E aí, cara, eu mudo, eu continuo aqui. Sabe, a pessoa que tá perdida, como a Cláudia esteve Ser perdida perdido. algum tempo atrás. Eu acho que o maior conselho que eu posso dar para as pessoas, né, que estão perdidas de alguma forma, é primeiro se conhecer, não tem outro caminho, porque entenda, se você começa a tomar decisões na sua vida, mas você não sabe quais são as suas habilidades, né, aquilo que é importante para você, se você não tem clareza dos seus valores, porque assim, os valores são os nossos maiores motivadores. Então, muitas vezes a gente tá só porque tá todo mundo fazendo, só porque é assim mesmo, sabe? É não se conformar com o que o mundo diz para você que é algum padrão. Você é a sua referência. Então, assim, olhar para dentro de você é a única forma que você tem de caminhar e não errar. Porque aí você tem clareza daquilo que você quer, de quem você é e quais habilidades você tem para chegar onde você quer chegar. Porque a gente tem muitas inabilidades, todos nós temos. Então, se você vai precisar de pessoas para ir para chegar nesse determinado lugar, se você consegue ir sozinha. Então, assim, é uma série de questionamentos que eles só surgem a partir de clareza. E assim, a coisa mais importante para a gente caminhar é ter um objetivo. E qual é o objetivo? É sempre uma visão extraordinária de futuro. Não é um emprego. O emprego não é uma visão extraordinária de, porque o emprego ele pode garantir o básico, ele pode fazer extremamente infeliz, mas colocar comida na tua mesa. Eventualmente você vai precisar fazer isso. Eu fiz isso muito tempo na minha vida e faço, se precisar, faço de novo. Mas quando você tem uma visão extraordinária, ou seja, ela está além do que aquilo que você acredita que você pode. E é isso que te faz chegar lá. Porque quando você acredita que você sonha com algo, você consegue alcançar. E a fé, que ela é o ingrediente que une isso tudo. Porque o que adianta eu ter uma visão extraordinária de futuro se eu acho que eu não posso vivê-la? Né? Então, assim, é acreditar. Fé é a certeza e a convicção daquilo que a gente não toca, daquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que vai acontecer. E aí eu não preciso nem espiritualizar, isso tá no Aurélio, para quem não acredita, mas eu tenho um Deus maravilhoso que me ajudou nessa trajetória, botou pessoas incríveis, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Eu não acredito. Eu cheguei até aqui porque eu tive pessoas que caminharam comigo, que me ensinaram, que me tiraram. Então, assim, tem um passo a passo. Eu acho que, para sintetizar, uma visão extraordinária de futuro. Dois, autoconhecimento. O que é importante para você? Porque você só vai fazer essa visão a partir disso. Três, quem é você? Quais são as suas habilidades? O que você precisa desenvolver para chegar onde você quer? E quatro, pare, 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 pare. Definitivamente pare de esperar com que as pessoas validem aquilo que é importante para você. Se você valida, é o suficiente para que você possa caminhar. Porque senão você vai viver a vida que elas querem que você viva e não a vida que você quer viver. Eu acho que isso aí Pô, resumidamente, é o que eu tenho para dizer. fechou a entrevista com chave de ouro, chave de diamante, isso aqui, gente. Realmente, para deixar. Acho que isso foi realmente para fechar e para mostrar o quão foda a Cláudia é, quão bacana é o pensamento dela, é a mentalidade dela. E é por isso que a Cláudia vai vir junto com a gente para poder mudar mais pessoas, mudar mais mentes e sempre, 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 sempre visando o crescimento, visando o seu crescimento pessoal, profissional e conectando tudo isso, como ela disse. Não há diferenças. Não tem diferenças entre as áreas. Não tem como uma área não se conectar com a outra. É impossível você estar bem em casa e mal no trabalho. Não. Uma área tem que se conectar com a outra, que é possível sim estar bem em tudo.
Perfeito. Matei? Matou. Eu quero agradecer, quero dizer que, mais uma vez, é uma honra estar aqui. E as palavras que você falou, né? Que bom que eu sou essa pessoa que você viu. E eu também tive uma doce surpresa em te conhecer um pouco mais, né? A gente já, logo na primeira reunião, já teve uma sinergia bem bacana, né? De mentalidade e tal, que eu acho que é isso que vai fazer cada vez mais esse podcast crescer e cada vez mais a gente impactar a vida das pessoas, né? Eu acredito que eu brinco muito com isso. As pessoas falam, eu não gosto de frase motivacional. Eu falo que você não gosta porque você não está pronta para ouvir. Então, porque é verdade, porque se a pessoa, às vezes, ela está naquele momento, ela pega aquela frase e aquilo muda a vida dela. Então, eu acredito sim que frases que vão ser ditas aqui, né, que esse ambiente é um ambiente fértil, que frases que vão ser ditas aqui podem transformar a vida de pessoas, podem acordar pessoas, e essas pessoas podem de fato viverem aquilo que elas almejam, uma vida extraordinária, porque o sol, eu tenho certeza, ele nasceu para todos. Às vezes uns estão um pouquinho mais na frente da corrida, né? Existe ali uma pole position diferente, mas é para todo mundo. É para todo mundo. Essa mentalidade que para outro ganhar eu preciso perder, isso aí, essa escassez, ela não existe nesse ambiente. A gente pode, todo mundo pode ganhar, todo mundo pode crescer. Dá certo, gente, dá certo. E quanto mais você semeia na vida dos outros, mais você colhe. Tenha certeza disso. Então, obrigada e vamos firme. Papo de Quintal, nova temporada. Day One. Firme aqui com a gente. E hoje foi o Day One da Cláudia. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham pegado vários insights também, porque realmente o Day One da Cláudia foi muito importante. Foi uma pessoa que saiu dos absoluto zero, ou até negativo. Eu acho que é melhor a gente falar tudo negativo da mãe lá. Estava no negativo e hoje vive uma vida extraordinária, buscando ainda mais o extraordinário. Não se contenta com o extraordinário que vive hoje, e sim no máximo, porque está conectado ao propósito dela. O extraordinário para ela é conectar e prosperar vidas. Exatamente. Então, quanto mais conectar e prosperar vidas, isso vai ser o mais extraordinário para ela e ela busca isso. Cláudia, muito bem-vinda mais uma vez e obrigado, viu? Obrigada. Tamo junto. Você é excelente. Tamo junto. Você que seguiu até agora o Papo de Quintal, esse episódio que foi maravilhoso, o nosso Day One, episódio 1 do nosso Day One. Segue a gente aqui, clica no sininho para receber as notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. A partir do momento que você curte esse vídeo e clica para se inscrever, o YouTube entende, fala assim, opa, a Cláudia é maneira, hein? Vou propagar a Cláudia. Ele começa a pulverizar a Cláudia para todo mundo ver organicamente. Então, se você quer que a Cláudia mude mais vidas, clica aqui e se inscreva e segue a gente. Saindo daqui, vai lá no Instagram, @Papo de Quintal Podcast, começa a seguir a gente lá, que daqui a pouco, daqui a alguns dias, vão sair cortes exclusivos da Claudinha, beleza? Aguardo vocês até semana que vem para mais um Papo de Quintal Day One, episódio 2. Valeu! Valeu!